Olá, meu nome é Roberta Medeiros, sou fonoaudióloga, pós-graduada pela Faculdade de Medicina da USP. Exerço, entre outras atividades, a função de coordenadora dos cursos de expressão verbal e gestual e curso preparatório para entrevistas na Central de Ensino, uma empresa paulistana especializada em educação executiva. A partir de agora, serei sua consultora em um curso prático em vídeo que abordará 30 poderosas estratégias para enfrentar a plateia com menos estresse e temor. Estou segura de que a seleção de táticas reunidas neste treinamento poderão fortalecê-lo, dando a você mais segurança, positivismo, clareza mental e coragem. Afinal de contas, o desafio de se expor ao público de cara não é mesmo fácil, mas pode ser, acredite. Peço a você que fique atento aos fundamentos e às valiosas dicas que irá conferir a seguir. Com certeza, os benefícios virão. Em uma sociedade globalizada e competitiva, como a que vivemos, falar de forma clara, sem erros gramaticais e vícios de linguagem, já não é mais o suficiente. É importante fazer uso de ferramentas comunicativas orais e gestuais que possam convencer, esclarecer e motivar o ouvinte. É preciso estar preparado para expor as ideias e projetos para qualquer público, seja ele grande, pequeno, heterogêneo, enfim, qualquer um. O profissional que busca ascender no mercado deve transmitir naturalidade, segurança, poder de persuasão e, claro, credibilidade, ao ministrar aulas, oferecer palestras, treinamentos e workshops. Um comunicador competente exibe flexibilidade ao adequar o seu discurso a várias situações e a diferentes interlocutores. Evidentemente, sempre haverá áreas em que você será mais competente. A boa notícia é que a competência é algo situacional, algo que se adquire, e é isso o que você fará com este vídeo. Deixe de acreditar que os bons oradores são somente aqueles que já nasceram com o dom. Acompanhe as lições ensinadas aqui em detalhes e evolua. Em qualquer cartilha básica de comunicação, no capítulo que ensina a enfrentar o medo de falar em público, um conselho nunca falta. Conheça o assunto, prepare-se, planeje o texto de sua apresentação. Aqui, ele também não poderia ficar de fora. Embora não seja novidade alguma, essa sugestão deve constar em qualquer manual responsável que sintetize as fórmulas mais eficazes no objetivo de ampliar a capacidade comunicativa. O primeiro passo para aprender a driblar o nervosismo em uma apresentação é cumprir este mandamento: arrisca. Para ter segurança, é preciso dominar o tema da apresentação, saber qual o público a que ela se destina e onde acontecerá. A partir desses fatores, você deverá pesquisar, estudar, escrever e treinar quantas vezes puder. Dedique-se à estruturação do discurso. Fazendo isto, você terá uma visão global do tema abordado e aí, automaticamente, o autocontrole virá. Se quiser, fique à vontade para escrever algumas notas que poderão servir de apoio na hora da apresentação. O público não se importa com isso, ao contrário, vê o cuidado com que você se preparou para a ocasião. Planejamento passo a passo. Defina e conceitue. Apresente os prós e os contras. Enalteça os prós. Refute os contras. Apresente uma conclusão lógica e emita sua opinião. O vocabulário é mais um assunto batido quando se fala em boa comunicação. Mas quem teria coragem de deixá-lo para lá? De tão importante, ele encabeça a lista dos ingredientes necessários para a elaboração de um bom discurso.
Aproveite esse tópico para checar se o seu vocabulário anda bem cuidado. Se você já conseguiu eliminar os vícios de linguagem antes de arranhar sua imagem no ambiente profissional. Erros de conjugação verbal e gramatical também são imperdoáveis. Cuidado! Para aprimorar seu vocabulário, crie o hábito de ler sempre revistas, jornais, artigos e bons livros. Sempre que se deparar com alguma palavra desconhecida, seja lendo algum texto ou participando de reuniões e palestras, tome nota e, em seguida, consulte um dicionário. Este é outro item essencial para quem quer criar novas possibilidades na maneira de falar. De olho nos erros. Errado. Fazem 5 anos. Correto? Faz 5 anos. Verbo fazer no sentido de tempo permanece no singular. Errado. Houveram muitos acidentes. Verbo haver também invariável. Correto? Houve muitos acidentes. Errado. Para mim fazer. Mim não faz, porque não pode ser sujeito. Correto? Para eu fazer. Errado. Há 10 anos atrás. Redundância. O verbo haver na frase já indica passado. Correto? Há 10 anos ou 10 anos atrás. Se é tão sofrido estar à frente de uma sala sozinho, com todo mundo olhando para você, então por que não trazer a plateia para perto? Uma das formas de fazer isto é estimulando a interação do público, abrindo espaço para que eles interajam, para que façam perguntas, acrescentem ideias, contem experiências. O envolvimento com os participantes cria um clima amistoso, favorece a empatia, a motivação e a atenção. Estimule a plateia a perguntar, a refletir e discutir determinados assuntos. Envolva seu público, dando exemplos de situações vividas por você. Todo mundo gosta de ouvir histórias, então conte as suas. Com jeitinho, sinta os momentos para convidar os participantes a falarem, sem que eles se sintam pressionados ou constrangidos. É uma delícia quando a interação ocorre e a apresentação ganha um tom de conversa. E é muito ruim quando o estímulo à interação se torna um peso para a plateia e ela passa a desejar que a apresentação acabe logo. Tenha sensibilidade para fazer do jeito certo. Quando somos o centro das atenções, é normal nos preocuparmos com nossa aparência, com o que o público está pensando sobre nós, enfim, com nossa performance em geral. É claro que estas são preocupações saudáveis e naturais, pois significam que nos importamos com a nossa imagem e que estamos interessados em sempre melhorá-la. O problema começa quando elas deixam de ser pano de fundo e se tornam protagonistas. Quando a preocupação com as influências externas, com o barulho ou com a aparência, por exemplo, infla demais, ela acaba ofuscando a verdadeira estrela de sua apresentação, o conteúdo do discurso. Pergunte-se: meus ouvintes estão entendendo? A mensagem está sendo transmitida de maneira eficaz? Estou realmente focado e comprometido com o conteúdo da palestra? Quando você se der conta de que estas sim são as preocupações fundamentais de um bom palestrante, irá tirar um imenso peso das costas. Quem deve brilhar é o seu discurso e não você. Talvez você já tenha sido eleito por um palestrante para servir de representante do público, tornando-se o alvo de seus olhares. É um pouco chato, não é mesmo?
O contato visual com a plateia, além de prender a atenção dos participantes, funciona como um verdadeiro feedback para o comunicador. Ou seja, é ótimo, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Esta troca de olhares merece atenção. Quando o auditório é grande, por exemplo, fica difícil olhar nos olhos de todo mundo. Mas a saída não é escolher uma ou duas pessoas e só. Esta apresentação tão direcionada cansa, constrange. Então, nestes casos, sugiro que você divida mentalmente a plateia em 4 ou 6 grupos e vá focalizando sua atenção em 2 ou 3 pessoas de cada um desses campos que você criou. Assim, poderá ter uma visão global do público, sem eleger ninguém especificamente. Lembre-se de olhar sempre de forma natural e com envolvimento, sem franzir a testa. Demonstre calma e respeito pelo grupo. Esta sugestão é, na verdade, um desdobramento da anterior. Muita gente entra em pânico e se perde completamente durante uma apresentação por cometer o erro de ficar tentando decifrar cada gesto e expressão da plateia. Às vezes, algumas das pessoas que compõem o seu público não estão bem, sentem indisposição, têm problemas pessoais, enfim, têm motivos para não estar em um dos seus melhores dias. E aí, permanecem todo o tempo com uma cara feia, uma expressão estranha. É culpa sua? Não. A pessoa que se sente insegura em relação à plateia, geralmente, tem pensamentos como: será que estou falando bem? Será que estão entendendo e se interessando pelo meu discurso? Por que será que existem pessoas de cabeça baixa, passando bilhetinhos, conversando com um colega do lado, ou bocejando? Oradores muito críticos, consigo mesmo, tendem a se apegar aos sinais negativos emitidos pela plateia, mesmo sem saber se eles têm a ver com a sua apresentação. Tem equilíbrio na análise. Se 2 ou 3 pessoas entre 30 cultivarem expressões duvidosas, não se abale. Agora, se a maioria indicar descontentamento, trate de reverter essa situação. Para desenvolver seu poder de concentração, momentos antes da hora H, forme em sua cabeça uma imagem que o faça lembrar dos aspectos mais relevantes a serem abordados. Isso ajuda bastante. Coloque no papel um diagrama com todas as palavras-chave separadas por tópicos. Além de estimular a concentração, este recurso traz segurança. Tente também focalizar sua palestra, a metodologia que resolveu adotar para aquela apresentação, e valorize comportamentos positivos demonstrados pela plateia. Deixe seu positivismo fluir e a imaginação funcionar. Ensaie em algum lugar não tão adequado, digamos assim. Por exemplo, um local com barulho de entra e sai. Se você conseguir evitar distrações em um ambiente assim, estará preparado para tudo. A respiração é essencial à vida e a todas as atividades que realizamos em nosso dia a dia. Apesar de não nos darmos conta, ela está intimamente associada às nossas emoções. E isso gera padrões de comportamento. Observe que quando vivemos situações que geram nervosismo, medo ou ansiedade, o ritmo respiratório se modifica, tornando-se mais curto e às vezes audível e rápido. Já quando pensamos em algo bom, ficamos calmos, seguros e confiantes. Nesta situação, a respiração se expande e se torna mais profunda. Para realizar uma respiração correta, inspire com calma, bem profundamente. Segure esta respiração por 3 segundos e, em seguida, expire. Se for realizar leitura de slides, ofereça pequenas pausas respiratórias, aproveitando as pontuações, como vírgulas, pontos finais, exclamações e interrogações. Isso fará com que você transpareça
serenidade e seja entendido mais facilmente. A voz reflete a personalidade, os sentimentos e o estado de humor da pessoa. É um instrumento de trabalho do orador e também por isso merece cuidado. Se não estiver saudável, a voz pode prejudicar o discurso, esvaindo-se durante um raciocínio, truncando os pensamentos e dificultando a exposição. Para que isto não aconteça, invista na saúde vocal, dedicando-se a alguns exercícios da fonoaudiologia. Veja, para aprimorar a altura vocal, emita uma sequência dos dias da semana, prolongando apenas a última vogal de um deles. Por exemplo, segunda, terça e assim sucessivamente. Para trabalhar a intensidade da voz, emita uma frase em diferentes formas de emissão, como se fizesse para alguém que está perto de você, em um lado do ambiente, e depois para uma outra pessoa imaginária ao longe. Por exemplo, o Pedro comprou uma casa. O Pedro comprou uma casa. Cuidado com as demonstrações de ansiedade antes do início da apresentação. Se você tiver de esperar os participantes se acomodarem, fique de frente para a plateia com as pernas paralelas e as mãos para trás ou apoiadas umas sobre as outras. Não fique inquieto, mexendo freneticamente em papéis, indo em um lado para outro ou brincando com o microfone. Se o seu público for um grupo pequeno, você pode apertar as mãos dos participantes com firmeza, numa demonstração de respeito e gentileza. Diga bom dia, boa tarde ou boa noite. Troque sorriso com os participantes. Quando começar a falar, você pode fazer uma breve apresentação sobre si mesmo e conversar sobre o seu envolvimento com o tema abordado. Durante esse período, você ganhará tempo para organizar o discurso e se aproximar do público. Sobretudo no início, tire proveito da expressão corporal para, de cara, passar uma mensagem de credibilidade e segurança. Quem conquista a confiança no começo, desfruta de uma apresentação muito mais tranquila e compensadora. Você pode construir frases bonitas, impactantes, inteligentes e não agradar o público. Sabe como? Demonstrando que aquele jeito de falar não é o seu. A naturalidade, tanto da fala quanto dos movimentos corporais, é um ponto crucial para o sucesso da comunicação. Ninguém engole um discurso decorado demais, lido de forma truncada, como se o comunicador desconhecesse o texto. Entre um discurso menos rebuscado e espontâneo e um floreado e mecânico, poucas pessoas ficariam com a segunda opção. A naturalidade transmite verdade ao interlocutor. É como se você dissesse: é assim que eu verdadeiramente penso, ou é assim que eu sou, pode confiar. Ser natural é ser verdadeiro, honesto, tranquilo. É admitir que não sabe algo, mas que tem vontade de descobrir. É ser flexível e mudar de opinião quando o raciocínio alheio parecer mais pertinente. É sorrir, é gesticular, como em uma conversa informal. É utilizar o ritmo de sua fala habitual. Agora veja bem, não confunda naturalidade com excesso de descontração. Palavrões, demasiado coloquialismo, histórias íntimas demais, tudo isso continua quase 100% das vezes não cabendo em exposições públicas. Defeito e dificuldade todo mundo tem, não é mesmo? Outra coisa, porém, é ter defeitos e dificuldades e simplesmente ignorar este fato.
achando que não há nada a ser melhorado. Aí é difícil perdoar. O orador bem preparado é aquele que se conhece, que sabe apontar suas forças e fragilidades. Se for preciso, ele admite as suas fraquezas e demonstra estar sempre em busca de conhecimento para superá-las. Quando a pessoa tem consciência de suas limitações, ela adquire jogo de cintura. Consegue, por exemplo, estruturar a apresentação de forma a não deixar em evidência os seus pontos fracos, entende? A verdade é que, se você ainda não consegue assumir seus pontos fracos, dificilmente irá evoluir como orador. Então corra! Comece a autoanálise agora. Algumas ideias poderão ajudá-lo. Veja! Conheça suas dificuldades. Realize apresentações preliminares a amigos e familiares e peça a eles um feedback. Faça uma lista de seus pontos fortes como comunicador. Reflita. Tente se lembrar de vícios e muletas que costumam fazer parte do seu discurso e combata-os. Dê destaque àquilo que você sabe que faz muito bem. Acredite, se você não disser que está nervoso, muita gente não irá perceber. Então não demonstre esse sentimento e muito menos diga isso à plateia. Para que este disfarce seja convincente, existem estratégias gestuais que ajudam a quebrar a postura de medo e de defesa. Por exemplo, para criar laços de empatia com o ouvinte, primeiro é importante que você fique com o corpo ereto, pernas paralelas e pés bem apoiados no chão. Nada de costas encurvadas ou peito estufado. Uma postura demonstra medo, a outra arrogância. Se sentir cansado durante a apresentação, coloque uma perna atrás do corpo, distribuindo melhor o seu peso. Evite aquela posição lateral que evidencia cansaço e desleixo. Por fim, a posição da cabeça. Não a deixe baixa ou muito elevada. Pense que seu queixo deve se manter 90 graus em relação ao seu corpo. Tão importante quanto saber o que falar é saber com quem e onde você vai falar. Você precisa conhecer de antemão quem será seu público, para evitar gafes e para que seu discurso seja o mais adequado, compreensível e atraente possível. Saber mais sobre o local onde será realizada a sua apresentação pode ser uma ótima pedida. Verifique o endereço correto, veja se existe um estacionamento próximo, se puder, conheça a sala. Ninguém gosta de atrasos, então tente não agir de um modo negativo logo de cara, ok? Outro ponto importante, você vai utilizar recursos audiovisuais na sua apresentação? Então pergunte se haverá equipamentos disponíveis, se eles estão em perfeitas condições de uso, se há uma equipe preparada para ajudá-lo. Arme-se com todo tipo de informação para evitar contratempos e imprevistos, daqueles que deixam qualquer um nervoso. Responda rápido. O que mesmo deve ser o foco principal de uma apresentação? O comunicador ou a sua mensagem? Pois é, o grande destaque do evento deve ser o discurso. Se você já reconheceu este fato e quer colocá-lo em prática, deve prestar bastante atenção na próxima vez em que abrir o armário para escolher o figurino. Principalmente no caso das mulheres. Para não errar, leve em conta as características do público e do ambiente onde você irá discursar. Priorize sempre as peças confortáveis e de bom caimento, que não precisam ser colocadas no lugar o tempo todo, provocando verdadeiros tiques e gestos repetitivos que desviam a atenção. Mulheres, passem longe dos decotes, saias curtas, roupas justas demais,
sapatos altíssimos e apertados, perfume doce e maquiagem muito pesada. Homens, fiquem atentos à combinação de cores. Cuidado com as meias, o comprimento da calça, a barba por fazer e sapatos implorando polimento. Ambos os sexos devem pensar também sobre a temperatura do ambiente. Se você sua demais, por exemplo, evite tecidos sintéticos que criam aquelas manchas constrangedoras de suor. Peças de algodão são as mais indicadas. O silêncio fala tanto quanto as palavras. Essa é uma importante lição para quem pensa que durante uma apresentação tem de estar o tempo todo dizendo alguma coisa. Nem sempre o silêncio é recebido negativamente como sinal de despreparo. Pelo contrário, pode ser um excelente aliado para atrair a atenção do público, estimular a reflexão de ideias e ainda criar um irresistível clima de suspense quanto à abordagem que virá a seguir. Além disso, as pausas estratégicas ao longo do discurso são importantes para proteger a saúde vocal do orador, pois ajudam a evitar a fadiga muscular das pregas vocais. Nesses momentos, o ideal é aproveitar para ingerir bastante água, sempre em pequenos goles e em temperatura ambiente. Em seguida, fica muito mais fácil retomar o fôlego da apresentação. Mudar de opinião, aceitar novas ideias, adotar novos posicionamentos. Não há nada mais saudável do que tomar atitudes como essas em todos os momentos de nossas vidas. Se não mudamos, não evoluímos nunca. Mas será que essa mudança pode ocorrer justamente durante uma apresentação? Claro que sim, por que não? Não importa onde você esteja, deve estar sempre aberto a respeitar a opinião das outras pessoas e, a partir delas, a rever seus próprios argumentos. Se alguém lhe apresentar uma nova forma de pensar e você perceber que ela faz sentido, simplesmente agradeça a contribuição e diga: não havia pensado por este ângulo. Lembre-se que ser coerente não é sinônimo de ser inflexível. Não há nada pior do que aquela pessoa que, quando perguntada sobre algo que não sabe, tenta enrolar a plateia ou acha que pode inventar uma resposta adequada. Se você quer realmente conquistar a simpatia e a confiança dos seus ouvintes, saber assumir suas fraquezas é condição essencial. Quando lhe fizerem uma pergunta que você não sabe responder, reconheça isso de um modo elegante, mostrando disposição em aprender e evoluir. Tenha em mente que você não precisa ser sempre o melhor e que as pessoas não deixam de gostar de você quando você comete pequenas falhas. Ao contrário, quando você deixa de parecer inatingível, se transforma em uma pessoa muito mais agradável e querida. Pode acreditar. Em que você é realmente bom? Em criar recursos audiovisuais, em contar histórias, em utilizar o humor para envolver os ouvintes? Seja qual for a sua habilidade, o importante é saber valorizá-las para enriquecer sua apresentação. Por exemplo, se você domina o PowerPoint, vale a pena utilizá-lo para criar uma sequência de slides que reforce as ideias principais de sua palestra. Já se o seu forte é contar boas histórias, não tenha dúvidas, aposte nessa habilidade para conquistar a atenção do público. Agora, se o seu trunfo é saber arrancar boas gargalhadas dos ouvintes, tire proveito dessa característica. Mas tome cuidado para não exagerar na dose. O importante é saber aproveitar suas qualidades individuais e, assim, criar uma apresentação interessante e diferenciada. Muitas pessoas afirmam que têm medo de falar em público.
simplesmente porque não tem experiência em palestras e apresentações. Este é o seu caso? Então, nem tudo está perdido. Não é difícil criar uma experiência para suprir essa carência. Tudo o que você tem a fazer é convidar alguém confiável e de senso crítico afiado para ouvir uma prévia da sua apresentação. Além de apontar os principais problemas e virtudes do seu discurso, esse exercício pode ajudar a diminuir a ansiedade e a aumentar o preparo emocional antes da sua apresentação. A arte de falar bem engloba muitos fatores, como a voz, a dicção, o ritmo e entonação. Em conjunto, esses elementos interferem e muito na qualidade da sua expressão oral. Para não errar, evite falar depressa, pronuncie todas as letras e sílabas das palavras e, por meio de inflexões, procure sempre destacar os trechos mais importantes do seu discurso. As regras não são difíceis, mas como ter certeza de que você está indo pelo caminho certo? Uma eficiente estratégia pode ser filmar ou gravar suas apresentações. Quanto mais você se assiste e se ouve, mais toma consciência dos seus pontos fracos e fortes. Por mais preparados que estiverem, até mesmo os mais experientes atores, oradores e políticos, em algum momento, cometerão deslizes em suas apresentações. Como já vimos, não há nenhum problema em errar. A crise só começa quando potencializamos nossos erros, dando a eles mais importância do que realmente merecem. Quando isso acontece, é comum ficarmos ainda mais nervosos, esquecendo a fala seguinte e desestruturando completamente nosso discurso. Não deixe que isso aconteça com você. Depois de um tropeço, com delicadeza, apenas peça desculpas e dê continuidade ao discurso de uma forma natural. Se estiver em um ambiente informal, uma boa alternativa pode ser usar o bom humor para absorver o erro. O importante é manter a calma e seguir em frente. Sempre que a situação e a plateia permitirem, coloque de lado a impostação da voz, o vocabulário rebuscado e o excesso de formalidade e deixe o clima de descontração imperar. Falar em público nada mais é do que conversar com um determinado público. E quanto mais natural e animada for essa conversa, mais interessante ela será. Para deixar a atmosfera do ambiente ainda mais acolhedora e agradável, vale a pena realizar brincadeiras e atividades dinâmicas com a plateia, citar pensamentos, máximas e provérbios, e até mesmo estabelecer pequenos diálogos com alguns de seus interlocutores. Com a correria do dia a dia, é muito comum não nos prepararmos adequadamente para os desafios que estão por vir. A verdade é que devemos planejar, estudar e adquirir novos conhecimentos sempre, mesmo quando não temos nenhum teste ou palestra em vista. A preparação contínua nos deixa aptos a defender nossas ideias a qualquer momento. Afinal, nunca se sabe quando teremos que falar de improviso ou até mesmo fazer uma apresentação de emergência, não é mesmo? O primeiro passo para não se intimidar diante de nenhum tipo de público é lembrar que nem todo mundo é igual. É claro que pode haver pessoas difíceis, arrogantes e prepotentes na sua plateia, mas com certeza também há pessoas agradáveis e sensatas que estão interessadas no que você tem a dizer. Por isso, não se deixe enganar. Se durante uma apresentação tiver a impressão de que todos os seus ouvintes estão ali para testá-lo ou desafiar seus conhecimentos. De qualquer maneira, quando identificar uma reação negativa por parte da plateia, reforce sua segurança. Demonstre conhecimento por meio de ênfases.
marcando bem as palavras mais persuasivas do discurso. Cite alguns autores renomados e, sempre que preciso, argumente de forma educada e simpática, mostrando que respeita todos os tipos de opinião. Uma excelente maneira de tornar enfadonha a sua apresentação é falar por muito tempo. Além de chato, estender sua palestra, além do período estabelecido, é muito deselegante, pois demonstra um profundo desrespeito com relação ao tempo dos outros. Para evitar essa falta grave, uma boa saída é realizar treinamentos em casa, utilizando um cronômetro, até conseguir transmitir toda a sua mensagem nos minutos planejados. Outra dica valiosa é programar sua apresentação para ter sempre 5 minutos a menos do que o estipulado. Assim, esse tempinho extra fica reservado a todos os imprevistos e contratempos que costumam surgir na hora H. Uma das melhores estratégias para ganhar confiança e perder o medo de se apresentar em público é realizar um planejamento detalhado da sua palestra. Dessa forma, você saberá exatamente que caminho percorrer quando estiver à frente da plateia e, consequentemente, poderá prever os resultados que serão obtidos ao final do discurso. O planejamento detalhado evita sustos, cria um foco e ajuda a organizar o pensamento, poupando o orador de se ver perdido diante do público sem saber o que falar ou como introduzir determinado assunto. Para realizar um planejamento eficiente, uma boa ideia é construir um mapa mental, ou seja, um diagrama de fácil memorização em que esteja relacionado cada um dos tópicos da sua apresentação. A seguir, veremos um exemplo de mapa mental, completo e eficaz, que pode ser utilizado por você sempre que precisar organizar e estruturar ideias. O corpo fala tanto quanto as palavras. Tenho certeza de que você já ouviu essa expressão muitas vezes, mas será que em seus discursos você dá a devida importância às mensagens que o seu corpo transmite à plateia? Certamente vale a pena refletir sobre essa questão. Posso dar algumas dicas para que você utilize a linguagem corporal a seu favor, acertando nos gestos, olhares, expressões faciais e movimentos em geral. Como? Os gestos devem ser empregados com parcimônia. As mãos devem estar sempre em frente ao corpo, pois isso ajuda no direcionamento do seu discurso. As mãos devem gesticular no espaço entre o queixo e a cintura, tornando seus atos visíveis de forma sutil, sem chamar mais atenção do que o conteúdo anunciado. Jamais gesticule abaixo da cintura, acima da cabeça, em frente ao rosto ou nas laterais do corpo, pois isso pode desprender a atenção do ouvinte e ainda aparentar exagero ou desleixo. Ao enfatizar uma ideia, faça gestos firmes que destaquem sua importância. Utilize os dedos para apontar números em uma atitude enfática e persuasiva. Jamais esconda as mãos dentro dos bolsos ou atrás do corpo. Não cruze os braços, seja em frente ou atrás do corpo. Isso demonstra desinteresse, aversão e pouca sociabilidade. A linguagem corporal pode ser uma poderosa ferramenta para a conquista da simpatia do público e para a promoção de uma comunicação eficiente, desde que usada de uma maneira espontânea. Abusar de caras e bocas e gestos mecânicos certamente não irá contribuir em nada para o sucesso da sua apresentação. O clímax dos filmes nunca está no começo. Faça o mesmo com seu discurso.
Crie expectativa, envolva os participantes e finalize o seu discurso. Todo discurso precisa de um ápice e você deve prepará-lo com o mesmo cuidado com que selecionou as primeiras palavras. Uma boa alternativa é contar uma história interessante, bem-humorada e adequada ao tema ou fazer uma citação espirituosa, por exemplo. Tente estabelecer um link com alguma ideia lançada no início da apresentação. Esta tática demonstra que o seu texto estava todo amarrado, bem estruturado. Se este for o seu estilo, finalize a palestra com uma pergunta que inspire reflexão. Os interlocutores sairão da sala pensando em você. Se eu fosse dar uma receita para a conquista da cumplicidade da plateia, provavelmente repetiria quase tudo o que foi dito até agora. Calma, eu não vou fazer isso. Eu só quis criar um tópico separado para esta estratégia para deixar claro como é importante buscar convencer, agradar, atrair o seu público. Espero que a esta altura você já tenha se dado conta disso. Para resumir, eu falaria para você duas palavrinhas: gentileza e simpatia. Juntas, elas podem funcionar como verdadeiros antídotos contra as plateias mais difíceis. Todo mundo gosta de ser bem tratado e de estar ao lado de pessoas leves e bem-humoradas. Então, dê ao público estes docinhos e passe bons momentos. Encerramos aqui este treinamento de otimização da capacidade de falar em público. Nele, reunimos 30 estratégias definitivas para que você conviva melhor com o desafio de expor suas ideias e pensamentos diante de uma plateia. Seja em uma reunião, uma aula, uma apresentação ou palestra. Assista ao vídeo quantas vezes achar necessário. O importante é que você não se contente em conhecer apenas na teoria os recursos que poderão facilitar sua vida profissional. Teste cada um deles. Coloque na prática e avalie se eles realmente funcionam. Se quiser receber um atendimento personalizado e ampliar seus conhecimentos na área, não hesite em procurar um profissional de comunicação. Faça uma visita à Central de Ensino em São Paulo. Teremos o maior prazer em ajudá-lo. Muito sucesso e até a próxima!